Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo com a cobertura do Oscar 2024 aqui no canal, e esse é o primeiro vídeo com a plataforma GoDaddy. E tem uma lista enorme já de longas, eu vou falar um pouquinho sobre a distribuição de cada um deles. Vou deixar esse vídeo dividido em 3 partes. Os filmes com menor repercussão no momento que eu estou gravando, pelo menos, aqueles filmes que têm uma certa expectativa ou posicionamento já para janela de premiações, e aqueles que são os mais aguardados, né? Tem Napoleão, tem muita questão sobre Air também na temporada de prêmios do Ben Affleck, Homem-Aranha através do Aranhaverso. Vamos falar sobre cada um desses casos aqui. O vídeo vai ficar um pouco longo, por isso que eu vou fazer essa divisão para quem quiser assistir, quem sabe só os mais comentados, aí fica de cada um para decidir. Deixa eu avisar também que eu vou fazer a cobertura aqui no canal do Festival de Toronto em setembro, então vai ter bastante conteúdo aqui no canal, no meu Instagram também, na área de membros. Vou participar do Festival de Nova York no fim de setembro, de Londres em outubro. E ainda em outubro vou pegar um pouquinho da mostra de São Paulo, que eu não consegui assistir, então nos 3 festivais anteriores vou tentar deixar para São Paulo. Tem muita coisa aqui para falar, vai ser um desafio e tanto. Não vou falar sobre sinopse de cada um desses filmes, é um comentário no geral, até para usar esse vídeo depois futuramente como referencial para começo dessa cobertura. Já publiquei aqui no canal um vídeo apresentando o catálogo das principais distribuidoras. Mas vamos lá, vamos começar por Perfect Days, que é o novo filme do Wim Wenders, que passou pelo Festival de Cannes, depois também foi para Nova York, agora vai para Nova York, vai para o Festival de Toronto, tem distribuição da Neon nos Estados Unidos, é uma parceria com a MUBI na América Latina. Caso Pen Hustlers, que é o novo do David Yates. E pessoal, vocês vão ver que eu vou falar muito sobre Netflix, Amazon e Apple aqui. O que essas empresas estão investindo em adição de catálogo nessa temporada é realmente impressionante. Netflix já tem essa tradição, mas é um ano de expansão da Amazon, especialmente para oferecer conteúdo para o seu catálogo, e da Apple também entrando aí com 2 filmes de grande repercussão, o filme do Scorsese e o filme do Ridley Scott. Tem Hustlers, é do David Yates, como eu disse. Lançamento previsto para a Netflix no final do ano, antes vai passar por aquele circuito de exibições especiais, como Toronto, filme estrelado pela Emily Blunt e pelo Chris Evans. Mother Instinct é remake do filme francês de 2018. Instinto Materno tem a Jessica Chastain como produtora e também como protagonista. Longa tem distribuição da Neon nos Estados Unidos. A maioria desses títulos aqui ainda não tem título em português, tá bom? Monkey Man é a estreia do Dev Patel como diretor, ele também é roteirista, produtor e estrela principal. Então é um filme de ação, vai ter justamente essas estreias especiais aqui, chega na Netflix no final do ano. Mônica é um longa que na verdade é um posicionamento de Veneza do ano passado, do Andrea Paluaro, fica para o lançamento em 2023 pela IFC nos Estados Unidos, um bom filme, mas que não consegue essa visibilidade até para a temporada de prêmios, pode pegar uma lembrança em uma premiação independente. Leave the World Behind é o novo thriller psicológico da Netflix, baseado num livro homônimo que eu vi que é bem popular, conseguiu uma grande repercussão em 2020 no seu lançamento. Eu não conhecia, até fiquei curioso pelos elogios que eu estava olhando na pesquisa. Esse longa do Sam Esmail, que é o de Mr. Robot, tem um grande elenco, tem a Julia Roberts também como produtora, Ethan Hawke, Kevin Bacon e Mahershala Ali. Latimeira é o novo da Alice Rohrwacher, passou pelo Festival de Cannes, vai passar por Toronto e Nova York em busca de uma parceria, em busca daquela distribuidora para garantir a visibilidade não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo. Golda, tem crítica aqui no canal em breve, vou publicar em breve a crítica de Golda. Ellen Mirren como Golda Meir. Eu até falava desse filme na temporada passada. Ficou para 2023, não deve aparecer na temporada de prêmios. Poe é a nova ficção científica dirigida pelo Garth Davis, um lançamento da Amazon, estreia em breve na plataforma de streaming, mas antes passa por uma estreia especial no Festival de Nova York. Tem no elenco Paul Mescal e a Saoirse Ronan. The Persian Version é um longa que passou pelo Festival de Sundance no começo do ano, foi premiado, venceu inclusive o prêmio do público naquele festival. Vai ter um lançamento limitado da Sony nos Estados Unidos. Faltou o nome da diretora, deixa eu ver se eu tenho aqui minha anotação. Marian Keshavars, que é a diretora de The Persian Version, que chega nos cinemas então dos Estados Unidos em outubro, com distribuição limitada da Sony. Flaming Hot tem crítica aqui no canal da Eva Longoria. Não gostei da abordagem, realmente. Aquela adição de streaming também
tem uma polêmica toda quanto à história que eu comentei na minha crítica. Fingernails me chama a atenção, porque ele é dirigido pelo Christos Nico, que ficou muito tempo também na equipe do Yorgos Lanthimos. Então esse longa aqui eu já separei para colocar na minha lista de cobertura do Festival de Toronto. O Christos Nico conseguiu uma grande parceria com a Apple TV Plus. O filme chega em novembro no catálogo do serviço de streaming. E aqui uma dica: eu peguei a sinopse desse filme e eu vi que a sinopse entrega mais do que deveria. Talvez para chamar atenção, né, para gerar uma certa visibilidade. Inicialmente, o diretor ele tinha chamado a Carey Mulligan para ser a protagonista. Por conta de adiamentos, questão da pandemia, retomada, Carey Mulligan saiu do projeto para a entrada da Jessie Buckley, e o Riz Ahmed também está envolvido. Alien também passou por Sundance. Tem vários filmes aqui que passaram pelo Festival de Sundance buscando essa visibilidade no estilo de Coda, no ritmo do coração. Esse caso aqui, o filme é estrelado pela Thomasine Mackenzie, foi comprado pela Neon. Não deve ter justamente essa visibilidade, né, para a temporada de prêmios, mas é uma aposta da empresa. The Creator no Brasil vai estrear perto da data dos Estados Unidos, vai estrear no final de setembro, tem o título Resistência. É um filme do Gareth Edwards, que é estrelado pelo John David Washington. Ação futurista. Eu vi uma entrevista do diretor que ele disse o seguinte, que não tinha muita grana disponível e que ele acabou adotando vários experimentos e que ficou contente com o resultado final. Falta pouco para estrear, mas é aquele filme que vai para os cinemas, também não entra para temporada de prêmios nas categorias principais, pode pegar, quem sabe, algum reconhecimento em uma categoria técnica, o que mesmo assim eu não apostaria. Né? Você vê às vezes a confiança da produtora previamente quando já está direcionado para som, efeitos, o que não acontece aqui. Chevalier é bem interessante, na verdade é uma sobra de Toronto de 2022 que entra para o streaming aí, Hulu, Star Plus em 2023. Boa atuação do Kelvin Harrison Jr., uma boa edição de catálogo também para a plataforma, mas que não vai aparecer nessa temporada de premiações, poderia pegar uma nomeação independente, quem sabe. Cassandro, eu tenho uma boa expectativa, é um filme original Amazon Prime Video. Nesse caso aqui, o Gael Garcia Bernal interpreta um lutador de wrestling profissional, o Cassandro, e existe toda uma tradição mexicana da luta livre, e até nos programas de wrestling isso também acaba sendo mencionado nos lutadores mexicanos, e para Cassandro tem muito a ver também com identidade. Carmen é um caso parecido com Chevalier. Tem a estreia no festival no ano passado, fica como uma adição de catálogo, ou no caso da Sony, colocou nos cinemas dos Estados Unidos, se eu não me engano, em maio, que eu me lembro que foi o lançamento limitado de Carmen, o musical. Como eu gosto de dramas de corte, eu já coloquei na minha lista também de Toronto The Burial, que fala sobre um problema, na verdade, uma grande disputa de funerárias na década de 1990 que envolvia a bagatela de 500 milhões de dólares. É baseado num artigo da New Yorker, que eu fui dar uma olhada no artigo depois e é muito bacana o artigo, já me instigou a curiosidade. O filme é estrelado pelo Jamie Foxx e pelo Tommy Lee Jones. Blue Jean é o lançamento do ano passado de Veneza, até entrou na lista do BAFTA e entrou na lista da premiação britânica, British Film Independent Awards. Ficou fechado, no entanto, no Reino Unido. Florence Son é um novo filme da Apple TV Plus, que tem o John Carney como diretor e estreou no Festival de Sundance, com um circuito complementar agora, né, em Toronto, antes de entrar na plataforma. Wish, a nova animação da Disney, nesse momento aí do, né, pós-Elementos, que Elementos acaba se tornando um resultado surpreendente para o contexto de 2023. Pior estreia da história da Pixar, que consegue se manter nos cinemas, que gera um bom resultado, inclusive supera as expectativas, especialmente se você vê o que aconteceu com Elementos. Para o caso de Wish, lançamento em novembro nos Estados Unidos, e aí volta aquela tradição da Disney colocar o filme em janeiro no mercado brasileiro para aproveitar o período de férias. Tô bem curioso para essa nova animação da Disney. Theodore Camp é uma adição de catálogo de streaming, Creed 3, né, para melhor filme não vai aparecer. Spaceman é um lançamento da Netflix que foi adiado para 2024. American Fiction é a estreia do Cord Jefferson, que tem uma longa carreira na televisão nos Estados Unidos como diretor de um longa-metragem e, pelo que eu dei uma olhada, acaba fazendo, né, uma sátira da indústria literária, baseado num livro popular que eu também, né, nesses casos, quando eu não conheço a obra,
Se eu gosto ali do que eu tô vendo, quem sabe eu posso buscar e até fiquei interessado nessa obra base de American Fiction. Showing Up é um desses casos que eu falei, de circuito de 2022 que fica para 2023, da Kelly Richard. Shortcomings é um caso parecido com o de Joyride, comédia que tem um apelo no momento da janela que dificilmente vai conseguir grande visibilidade extra. Um filme que eu vejo pouca gente comentar e que eu tenho uma boa expectativa é esse aqui, Shirley, que eu já adianto ficou para 2024, tá? Mas deixa eu fazer um comentário sobre ele que é o seguinte: a Regina King vai interpretar a Shirley Chisholm, que foi uma congressista muito importante na década de 70 nos Estados Unidos, mas que já tem uma carreira como deputada estadual de Nova York nos anos 60 que chama atenção pelas pautas defendidas também. Então, estou bem curioso para filme de história política. Eu acho que vai ser, quem sabe, uma boa surpresa, só que ficou para 2024. She Came to Me estreou em Berlim, não teve uma boa repercussão inicial. Vai ter um lançamento limitado em breve, no final de setembro, nos Estados Unidos, pela Vertical, uma comédia romântica com o Peter Dinklage, com a Marisa Tomei e com a Anne Hathaway. A Halt in Venice, A Noite das Bruxas, é o novo filme do Kenneth Branagh nesse universo Agatha Christie, chega agora em setembro. The Actor da Neon fica para 2024. Acho que eu vou terminar por aqui essa primeira parte do vídeo com os filmes de menor repercussão até o momento e passo para a parte 2 dos filmes que já têm uma certa repercussão ou algum burburinho, não necessariamente para melhor filme, tá? Mas pelo menos para interesse em algumas categorias. Por exemplo, eu gostei muito de Blackberry do Matt Johnson. Teve uma estreia já em Berlim, causou uma certa divisão nesse período. Depois, quando entra nos cinemas dos Estados Unidos, tem uma estreia que acaba gerando ali toda uma repercussão, consegue até um bom resultado, mas é aquele longa que parece que ele é mais voltado para a adição de catálogo de streaming mesmo. Eu acho que a época do lançamento também não foi muito boa e a distribuidora não tem tradição de fazer esse tipo de trabalho. Mas eu já recebi material, o filme já está na plataforma da Academia, por exemplo, né? É um filme que tem pessoas que gostam muito, apesar de acreditar que é difícil conseguir sustentar para qualquer categoria do Oscar. Assim como eu penso que Joyride foi uma adição interessante para os cinemas recentemente, mas não consigo ver espaço para entrar para discussão nas categorias que são bem competitivas, especialmente muitos falando, Joyride poderia aparecer para roteiro. Acho bem complicado até pela competição. The Iron Claw fala sobre a indústria do wrestling profissional. É um filme dirigido pelo Sean Durkin e que me interessa muito porque envolve a família Von Erich, que é uma daquelas famílias que tem uma dinastia no wrestling profissional e que vai acabar lidando com um momento que para muitos é a era de ouro do wrestling profissional, em que você tem os Von Erich, tem o Harley Race, o Ric Flair, também a escolha do elenco chama atenção. O Zac Efron vai interpretar o Kevin Von Erich e tem wrestlers que estão ainda na ativa ou que conseguem maior destaque. Por exemplo, o MJF, para quem acompanha o wrestling, que é o campeão da All Elite Wrestling, também está no elenco de The Iron Claw. A repercussão das primeiras sessões de teste não foi muito boa, mas vamos ver, né? Eu conheço pessoas que participaram da sessão de teste de The Iron Claw, lançamento para o final do ano. All of Us Strangers, eu até recebi um material desse filme um pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo, uma produção britânica que vai chegar agora no Festival de Nova York e tem distribuição da Searchlight. Por que chama atenção? Porque a Searchlight decidiu arriscar com uma janela de lançamento limitado em dezembro, o que demonstra uma certa confiança. No elenco, Andrew Scott, Claire Foy e Paul Mescal. Eu tenho medo do Ari Aster não vai chegar na temporada de prêmios, né? Eu acho que ele é super divisivo pela abordagem, é um filme que também não conseguiu uma boa repercussão, estava envolvido, né, num contexto de lançamento ruim, a data definitivamente não foi uma data boa. O Wonka é um dos pontos de interrogação da temporada, e eu coloco isso pelo seguinte: eu acho que a franquia tem apelo, tá? Paul King é um diretor talentoso, um roteirista que eu considero talentoso. A janela de dezembro, teoricamente, é boa. Cuidado só com as expectativas. Às vezes você começa a criar uma expectativa muito grande, quem sabe sustentado pela data, falando o seguinte: esse filme aqui é de Oscar. E o filme não precisa ter essa abordagem de filme de Oscar, né? Inclusive você tem aí uma tradição de Oscar bait. Estou muito no aguardo em Wonka, ainda assim tenho uma boa expectativa, por mais que eu considere ali que a janela da Warner em dezembro é uma janela que pode render algum adiamento.
A Cor Púrpura, Wonka e Aquaman 2 nos Estados Unidos. No Brasil, a Warner já falou que não tem como lançar os 3 juntos. Cor Púrpura foi para janeiro. Então, vamos ver. Tem a questão da greve. A greve pode interferir muito também, dependendo da duração, é claro. Bike Riders é o novo filme do Jeff Nichols sobre um clube de motoqueiros do centro-oeste dos Estados Unidos que tem uma curiosidade. Ele se inspirou num álbum de fotos para conseguir desenvolver o filme. Elenco super estrelado. Tom Hardy, Michael Shannon, Austin Butler, a Jodie Comer também está em The Bike Riders. Ontem tivemos o anúncio de que Priscila, que é o novo filme da Sofia Coppola, vai ter distribuição da MUBI na América Latina. Nos Estados Unidos é um lançamento da Neon. Eu vou fazer a cobertura no Festival de Nova York. Um filme que eu coloquei na minha lista dos mais aguardados do ano é How Do You Live, que é o novo do Miyazaki. O que eu posso falar para vocês quanto à distribuição no Brasil? Tem distribuição no Brasil garantida, só que a data depende. A data é aquela data que provavelmente vai ficar para janeiro ou fevereiro. Tem coisas assim que não dá para entender muito quando você começa a entrar na questão de distribuição. Para que demorar tanto? A questão da competição com streaming, quem sabe de um aluguel digital, de um vazamento digital também que pode prejudicar. Estou muito no aguardo, vou fazer a cobertura no Festival de Toronto de How Do You Live. Fair Play, o thriller erótico Sensação em Sundance. Jogo Justo, novo filme da Chloé Dumont. Para quem não sabe, a sensação em Sundance foi tão grande que todas as companhias que estavam no festival queriam comprar esse filme. Ocorreu um leilão e adivinha, a Netflix venceu o leilão, mais de 20 milhões de dólares, o filme que era consenso entre todas as distribuidoras. Dump Money, Dinheiro Fácil, chega no Brasil em outubro, estreia nos Estados Unidos em setembro e trata daquele caso das ações da GameStop. Né? Teve toda aquela questão do envolvimento do Reddit, por exemplo, do Wall Street Bets, a comunidade no Reddit, depois isso passa para o 4chan e que acaba derrubando alguns fundos de cobertura. Estou curioso para ver a abordagem. É um evento recente de grande repercussão. A 1001 é um filme interessante que eu assisti no começo do ano, a janela não é boa, se eu não me engano ele chegou em março, nos Estados Unidos com distribuição da Focus. Ainda assim, eu penso que ele vai aparecer nas premiações independentes, ou pelo menos pode ser lembrado para as premiações independentes. Elementos, depois dessa grande virada que conseguiu entre junho e julho, se tornou um filme das férias também, e conseguiu um resultado surpreendente, pode conseguir uma vaga para a categoria de melhor animação, que eu achava até difícil pouco tempo atrás, mas a repercussão de animação ela é diferenciada. E esse é um bom ano para animação até agora. A cinebiografia do Bob Marley chega em janeiro, nos cinemas com distribuição da Paramount. É dirigida pelo Reinaldo Marcus Green, o mesmo diretor de King Richard, e tem o Kingsley Ben-Adir como Bob Marley. Freud's Last Session é um filme que tem o Anthony Hopkins, a lenda Anthony Hopkins como protagonista, e o Hopkins também é protagonista de um filme que não está nessa lista, que é um filme que eu vou fazer a cobertura em Toronto, que se chama One Life, onde o Hopkins interpreta o Nicholas Winton, que foi um homem que salvou mais de 600 crianças do Holocausto. É um filme que eu tenho uma boa expectativa para Toronto. The Boys in the Boat é um novo filme do George Clooney, e aí tem aquele caso que eu vou contar para vocês, aí você acredita se você quiser. Né? Por que eu tô falando isso? Porque o caso que eu vou contar foi o mesmo caso de 13 Vidas do Ron Howard. Enfim, esse filme aqui ele vai estrear em dezembro nos Estados Unidos porque aparentemente ele foi um sucesso nas sessões de teste e a distribuidora viu um potencial enorme para colocar esse filme como destaque em dezembro. Ou seja, grande perspectiva para a temporada de premiações. Vamos ver se realmente é esse o caso ou se é aquela coisa forçada que eu vi na época de 13 Vidas e compartilhei com vocês no canal. A Little Prayer é um filme que teve uma repercussão em Sundance interessante, lançamento da Sony Classics. Nead é um filme da Netflix que estreia em Toronto que conta a história da Diana Nead, que é interpretada pela Annette Bening. Gosto muito da Annette Bening e também agora vai fazer esse circuito de festivais antes de entrar na plataforma. Tem pouca informação disponível sobre The Book of Clarence, que é o novo filme do James Samuel, mas, por exemplo, se você pegar a sinopse, é um filme que se passa em Jerusalém na época de Jesus. Tem menções do diretor que ele queria trazer um épico de uma abordagem diferente. O que vai ser essa abordagem diferente? Fica como ponto de interrogação.
Fiquei surpreso que não teve nada de anúncio de festival por enquanto também, só que é um lançamento da Sony, que tem o Lakeith Stanfield como protagonista e que pode ter um lançamento limitado em dezembro. Parte 2 desse vídeo superada, se você conferiu a parte 1, parte 2, valeu mesmo. E vamos para a parte 3, que agora a parte 3 é aquela parte dos mais aguardados e mais comentados. Vamos começar por May December. Aqui eu tenho que dar uma notícia que eu acho que muitas pessoas não vão gostar. Por quê? Porque esse filme estava no Festival de Cannes e, na época, a Netflix ela não tem tradição de fazer compras em Cannes, tá? Netflix comprou esse filme, que é May December, é o novo filme estrelado pela Natalie Portman e pela Julianne Moore, dirigido pelo Todd Haynes. Todo mundo comemorando, pensando que a Netflix ia fazer aquele esquema de lançamento nos cinemas do Brasil também, estrearia na plataforma em dezembro. Só que esse filme aqui tem uma outra distribuidora no Brasil, já tinha acertado a distribuição. Então, Segredos de um Escândalo estreia nos cinemas brasileiros em janeiro. Não entra como adição de catálogo da Netflix. Pode mudar até o fim do ano? Pode mudar. Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, essa é a estratégia, certo? The Killer é um dos meus mais aguardados dessa temporada. Eu realmente espero bastante pelo novo filme do David Fincher. Estreia em Veneza, fiquei surpreso de não ver muita repercussão nos outros festivais até o momento, pelo menos. Tá? Tava postando uma estreia especial em Telluride, Toronto, imaginava que apareceria em Toronto, imaginava que apareceria em Nova York, não chegou. Penso que vai estar em Londres. Isso sim, eu acho que vai chegar no Festival de Londres. Rustin é a cinebiografia de 2023 que eu tenho a maior expectativa de todas. Ela é uma cinebiografia dirigida pelo George C. Wolfe, que fala sobre o Bayard Rustin, que vai ser interpretado pelo Colman Domingo, pessoa extremamente influente no movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Vou fazer a cobertura desse filme aqui no Festival de Toronto. Are You There, God? It's Me, Margaret. Tem crítica aqui no canal. Achei um filme leve, bonito, uma história bacana para premiação independente. Esse aqui eu tenho certeza que a distribuidora não vai dar visibilidade agora para Oscar, para outras premiações no final do ano. The Piano Lesson é baseado na peça do Augustin Wilson, ficou para 2024 a princípio por conta da greve. Asteroid City do Wes Anderson não deve aparecer nas categorias principais, pelo menos é isso que eu acredito, tá? Até depois do lançamento do filme, vi vários comentários de pessoas que gostaram muito, queria ter curtido mais, queria ter me alinhado a esses comentários também. Ferrari, que tem o Adam Driver interpretando Enzo Ferrari, vai estrear no Festival de Veneza e foi super elogiado pelos organizadores de Veneza, mencionando que esse filme aqui apareceria, então, né, na temporada de prêmios. Tem uma grande expectativa. No Brasil, estreia no dia 8 de fevereiro, nos Estados Unidos, vai fazer um circuito especial de festivais, vai passar por Nova York e chega como lançamento da Neon. Next Go Wins, produção de 2019 do Taika Waititi, que em 2021 passou por refilmagens, depois daquele escândalo do Armie Hammer. O Armie Hammer saiu da produção e o Will Arnett substituiu o Armie Hammer. No Brasil, na última atualização da janela da Disney, o filme ganhou o título Quem Fizer Ganha, lançamento previsto para o dia 14 de dezembro. Napoleão, do Ridley Scott, também é um dos filmes que eu mais aguardo nesse ano, penso que vai ser aquele filme épico. Tivemos um caso de sucesso de Oppenheimer nessa temporada e acredito que Napoleão, do Ridley Scott, vai ser mais uma vez, né, uma boa opção de filme histórico. E Oppenheimer conseguiu sucesso. Napoleão é um filme da Apple que vai ter distribuição nos cinemas da Sony. Penso que tem uma janela bacana nos cinemas para conseguir essa visibilidade e grande alcance também. Joaquin Phoenix como protagonista, eu comentei aqui no canal sobre o trailer e falei um pouquinho mais sobre a minha expectativa, vou deixar no vídeo recomendado. Poor Things, Pobres Criaturas, chega no Brasil no dia 1º de fevereiro, estreia em dezembro nos Estados Unidos. Dirigido pelo Yorgos Lanthimos, super aguardado. Esse filme aqui eu decidi que eu não vou assistir nada de teaser, trailer, vou segurar a ansiedade. Gosto muito do Yorgos Lanthimos, penso que pode ser um dos principais filmes da temporada. Agora, tô falando muito de janeiro, fevereiro, vocês notaram como que vai estar cheio de conteúdo entre janeiro e fevereiro, que pelo menos está marcado para o Brasil. O que vai sobrar da janela eu não sei, mas que vai ter muito filme que vai cair fora dessa lista, isso eu tenho certeza. Air do Ben Affleck é um filme da Amazon, que eu penso que ele vai
aparecer com a temporada justamente por essa repercussão prévia do começo do ano. Questão é, vai ser a prioridade da Amazon? Aí eu tenho que citar esse caso aqui de Saltburn. Saltburn, a princípio, seria o grande competidor da Amazon nesse ano. É um filme da Emerald Fennell que estreia no Festival de Londres. Então, Saltburn e tem Air que conseguiu um bom resultado no cinema e também se tornou um sucesso no streaming. No vídeo de apresentação de catálogo, eu falei sobre o caso de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Tem todas as condições de disputar melhor filme. Qual é o problema? O problema é que a animação é diferente, né? Infelizmente, muitas pessoas observam a animação como secundária para um Oscar de melhor filme. Então, teria que correr muito mais nessa maratona. Filme que eu torço por um grande reconhecimento, penso que é favorito pelo menos para a categoria de animação, mas não é só isso, né? Eu acho que Pinóquio de Del Toro mostrou como é complicado, às vezes, furar essa bolha. Anatomy of a Fall, Anatomia de uma Queda, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes, filme da Justine Triet, fortíssimo pro Oscar de melhor filme internacional, um dos favoritos. Distribuição da Neon nos Estados Unidos, no Brasil chega no final de fevereiro, mas deve passar pelo Festival do Rio ou pela Mostra de São Paulo. Também vou trazer a crítica para o canal agora em setembro. Maestro é o novo filme do Bradley Cooper. Teoricamente, é o principal filme da Netflix na temporada de premiações, tá? Um projeto que passou já pelas mãos do Scorsese, passou pelas mãos do Spielberg, e que a família do maestro Leonard Bernstein acabou confiando no Bradley Cooper. Então tem o aval do Spielberg, é um projeto de muito tempo, o Jake Gyllenhaal interpretaria o maestro, Bradley Cooper ficou como diretor e estrela. Em uma live recente aqui do canal eu falei sobre a polêmica do teaser inicial e de como foi montada uma plataforma mesmo de proteção prévia da imagem do filme para não desgastar o ambiente antes mesmo do lançamento. Agora ele vai fazer um circuito de festivais bem interessante. Zona de Interesse, do Jonathan Glazer, também baseado num livro super popular do Martin Amis, vem conquistando interesse e visibilidade desde a sua estreia no Festival de Cannes. Outro grande concorrente para o Oscar de melhor filme internacional, porque é em língua alemã, filme do Reino Unido, aí poderia ser feito o envio. Então tem dois aqui destaques, né? Zona de Interesse e Anatomia de uma Queda. Já vai ser difícil competir com esses dois. Vamos ver o que a temporada nos apresenta. The Holdovers, Os Rejeitados, mais um filme do Alexander Payne. Gosto muito do Alexander Payne. Deixo como recomendação um dos filmes mais subestimados da década passada, que é Nebraska. Eu sou apaixonado por Nebraska. Cada vez que eu assisto, eu gosto mais e mais. The Holdovers estreia em Toronto. Tem o Paul Giamatti como estrela. Estou super ansioso para esse filme. E assim como eu estou ansioso para Duna parte 2 do Denis Villeneuve, lançamento em novembro. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, ainda tem aquela especulação de que pode ser adiado por causa da greve, a greve não tem uma solução, mas a princípio lançamento em novembro e vai competir nas categorias técnicas com Oppenheimer. Na época do primeiro Duna, Duna foi aquele filme consenso nas categorias técnicas. Hoje tem um baita rival que é Oppenheimer. A Cor Púrpura. Muitos podem estranhar e falar o seguinte: poxa, mas já tem a versão do Spielberg que é consagrada. Pois é, só que nessa nova versão do Blitz, o interesse não é trazer um parâmetro de comparação do filme do Spielberg, mas sim pegar o referencial do musical da Broadway. E aí eu acho que dá para trabalhar com conteúdo novo muito bacana no cinema sem ter esse peso de comparação com Spielberg de forma contínua. Sabe? Eu acho que isso pode fazer a diferença. Qual é o problema? Que aquela janela da Warner em dezembro está muito estranha. Wonka, Cor Púrpura, Aquaman 2. Um desses filmes deve ficar para 2024. A Warner Brasil já disse que não tem condições de lançar 3 filmes no mês de dezembro de 2023. Então, nesse caso aqui, né, considerando a janela atual, Wonka e Aquaman 2 estreariam em dezembro no Brasil e A Cor Púrpura ficaria para janeiro. Um filme de grande repercussão, que é o fenômeno de bilheteria da temporada, é Barbie. Eu sempre falo aqui no canal que tem muito essa questão, né, de você conseguir chamar e trazer interesse para transmissão do Oscar. E a transmissão ela precisa de destaque, ela precisa desses filmes com torcida, e Barbie eu acho que seria esse filme com torcida. É a grande estreia de repercussão de bilheteria do cinema em 2023. Né? Agora, se vai ser colocado como um grande competidor pela própria Warner
ou não é uma questão à parte. A Warner tem A Cor Púrpura, a Warner tem Duna Parte 2. Então é aquela empresa que tem vários lançamentos para trabalhar de uma forma bem forte na temporada de premiações. E Barbie viria com essa trajetória já de consolidação, um filme que ele tem um bom resultado de bilheteria e que tem uma repercussão positiva. Past Lives, Vidas Passadas, tem crítica aqui no canal, distribuidora no Brasil, e infelizmente deixou o filme para fevereiro, para a janela do Oscar. Gente, cuidado com essa questão de hype de janela do Oscar. Perde a chance de trazer uma consolidação da repercussão prévia do filme para um filme que agora ele gera muito interesse e que muitas pessoas vão assistindo compartilhado. Essa é a realidade. Tem que ter cuidado na distribuição, eu falo sempre isso, a estratégia de distribuição ela é importante e nós não estamos mais na década de 90, em que o mercado comporta um atraso de 6, 7 meses. É fácil hoje para a pessoa ter acesso a conteúdo. E aí depois não adianta reclamar, poxa, não teve uma boa repercussão na estreia. Tá, mas o teu produto foi valorizado simultaneamente, né? Eu acho que esse atraso aqui para questão de que vai ter hype no Oscar é um atraso difícil de aceitar. É difícil de aceitar mesmo. A seguir, o novo filme do Scorsese, Killers of the Flower Moon, Assassinos da Lua das Flores, super aguardado, né? Passou pelo Festival de Cannes. Eu esperava um anúncio para o Festival de Nova York, que não veio. Entra nos cinemas agora, um lançamento especial no mês de outubro. Então tem distribuição da Paramount nos cinemas. Estou falando muito sobre esse filme, sobre toda a trajetória aqui no canal, especialmente nas lives de sábado. E finalmente esse vídeo ficou longo pra caramba. Chegamos ao fim da lista com Oppenheimer, do Christopher Nolan, que eu penso que está numa posição muito sólida. E é difícil falar de favoritismo antes dos festivais. Então nessa prévia aqui eu estou falando sobre os filmes, sobre estratégias, festivais. Às vezes você tem um filme que larga na frente, né, como esse favoritaço, como esse filme a ser batido e depois começa a perder hype. Oppenheimer é diferente por quê? Porque ele não está vinculado à temporada de festivais. No ano passado, o filme do Spielberg sai de Toronto com muita força. Depois começa a perder visibilidade a partir de novembro. Oppenheimer já é um filme que tem um lançamento consolidado em julho, um bom resultado em agosto, e eu acho que naturalmente vai gerar interesse. É o Christopher Nolan, e essa grande oportunidade de amplo reconhecimento para o Christopher Nolan, para não ficar limitado a uma categoria de roteiro, não ficar limitado a categorias técnicas, não, de aparecer sim, fotografia, montagem, roteiro, mas melhor filme, melhor diretor, categorias de atuação. É isso que eu acho que vai acontecer com Oppenheimer. E eu acho que Oppenheimer já é favorito para muitas categorias. No vídeo do mês que vem, na prévia de setembro, vou tentar fazer essa prévia depois do Festival de Toronto, em que aí tem a repercussão de Veneza, Telluride e Toronto, pouquinho antes do Festival de Nova York, para atualizar, e aí com certeza a gente já começa a fazer ranking, começa a fazer também alguns direcionamentos do que as distribuidoras vão trabalhar também no final do ano. Hoje a gente tem muito mais estratégia de lançamento e data. Depois desses primeiros festivais, tudo começa a mudar. Certo, pessoal? Obrigado aí por acompanhar esse vídeo. Até mais. Tchau.